Graça e paz, amados. Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu estou feliz por nós estarmos mais em um culto como este, culto de missões, o qual tem como propósito nos fazer refletir que a nossa vida, ela não é a única, que a nossa fé e a forma como nós a expressamos aqui no Brasil está muito boa. Às vezes reclamamos, né? Ficamos procurando pelo em casca de ovo, quando na verdade existem muitas pessoas que estão sendo perseguidas, presas, até mortas pelo Evangelho, pelo amor a Cristo. E às vezes, eu não vou mais na igreja porque o pastor falou isso, porque o irmão não me cumprimentou. É tão pequeno essas coisas, né, irmãos? Aqueles cristãos que vocês viram hoje, eles passam por tudo isso, perdem filhos, perdem, como aquela criança, né, que a professora manipulou para que fosse descoberto que os pais eram cristãos e foi separada dos seus pais. Você sabe que muitos desses, eles oram para voltar para esse país, os que conseguiram escapar. Geralmente eles escapam para a China, mas a China, quando descobre também, a China manda de volta. Então muitos escapam para a China e procuram dar um jeito de sair de lá também, porque a China também é um país que persegue cristãos. E aquelas pessoas são apenas pessoas que estão simbólicas, né? Estão ali fazendo um papel, porque os verdadeiros não podem mostrar os seus rostos, porque de repente aquele país vai até o outro país onde está essa pessoa e muitas vezes até matam esses cristãos para que eles não fiquem falando mal do país. Irmãos, que nós possamos refletir sobre a nossa caminhada com Cristo, o quanto realmente nós estamos comprometidos com Deus, para que qualquer chuvisco, garoa da vida nos afaste da presença de Deus. Amém? Vamos estar orando pelos nossos irmãos na Coreia e em todos os países chamados a janela 1040, que é países classificados como países de perseguição profunda aos cristãos. Eles se reúnem escondidos em casas, em porões, para que o governo não saiba. E quando o governo descobre, o governo prende, separa os pais dos filhos, pune, faz coisas terríveis. Então, precisamos entender que a nossa vida aqui no Brasil, cristã, é muito boa. E eu acho que é por isso que tem tantas pessoas com tanta dificuldade de serem comprometidos com Deus. Porque essas pessoas, você sabe que a China é um dos países que persegue cristãos, e a China se eu não me engano, é o maior país cristão do mundo, até porque a população lá é de 2 bilhões, alguma coisa, é isso? 1 bilhão agora? 1 bilhão e 400 pessoas, e lá existem duas igrejas, a igreja perseguida, a igreja clandestina, que são aqueles que não se submetem ao comunismo, porque o comunismo, eles entram e procuram fazer com que a adoração a Deus, a Jesus, não exista na igreja. Então essas pessoas, elas são subcidadãos, elas vivem escondidos, elas não têm liberdade, elas se reúnem em porões, em lugares fechados, escondidos. E tem a igreja oficial, onde tem o oficial do governo, espião, e ali o pastor. É uma igreja de fachada.
né? E o pastor, então, tem que falar tudo aquilo que o governo quer que seja falado. Que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Este culto de missões, ele nos ajuda a refletir qual é o papel da igreja. O que Deus realmente designou para nós. Qual é a missão que nós temos aqui no mundo, uma vez que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e fomos abençoados e transformados e recebemos a identidade de filho de Deus? Qual é a missão que o Senhor designou para nós como igreja? Tudo isso começou quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele designou seus discípulos a pregarem o evangelho a toda criatura. E ele disse: ide por todo o mundo, preguem o evangelho, vão por todos os lugares. Mas eu quero ressaltar que Jesus nos deu recursos para que isto aconteça. Ele não somente enviou os seus discípulos, enviou a sua igreja, como ele também nos deu recursos. E antes que aqueles discípulos, que estavam em um número aproximadamente de 120 pessoas, pudessem sair, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e então vocês vão e preguem. Ou seja, Jesus não enviou os seus discípulos de qualquer maneira. Ele os preparou, mas também os capacitou. Amém? Todos nós somos enviados por Deus, mas também temos capacitação e recursos espirituais para pregarmos o evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: vocês receberão poder. Falem comigo assim: poder. Vocês entendem que nós temos poder? Este poder foi dado por Jesus. Nós não estamos apenas pregando o evangelho com palavras argumentativas, de persuasão humana, como disse Paulo. Nós pregamos o evangelho com poder. Você pode estudar, fazer teologia, fazer um monte de coisas e ter estudos e ter argumentos, mas é preciso que você entenda que a pregação do evangelho exige poder. O poder de Deus deve acompanhar a sua pregação. O poder de Deus foi o que impulsionou o crescimento da igreja naquele momento. Eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram aguardando a promessa do Pai. E a Bíblia diz que em determinado dia, chegada a época do Pentecoste, o dia, era uma grande festa que existia ali com os judeus. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, como vocês estão aqui reunidos, mas eles estavam buscando, eles não estavam de maneira letárgica, né? Como assim, pastor? Quase dormindo, sentados, só participando assim religiosamente. Não, eles estavam com o coração voltado para Deus. Eles estavam orando, eles estavam buscando, eles tinham um propósito, eles tinham uma visão, eles tinham um compromisso com as palavras de Jesus. Eles não iam para a igreja só por ir, eles não cumpriam um rito religioso, eles estavam ali porque eles amavam Jesus, a sua palavra, e eles queriam receber a promessa de Jesus. Passaram-se mais de 2000 anos e cada crente deve ser como estes cristãos primitivos e estarem na perspectiva de serem cheios do Espírito Santo, de serem cheios da glória de Deus. Não, eu vou para a igreja porque senão o pastor vai pegar no meu pé, eu vou para a igreja porque... Não é isso. Se você faz isso, você não entendeu o propósito da tua vida com Cristo.
Vir deve ser uma perspectiva muito grande. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, glória a Deus. Eu vou buscar revestimento, poder. E aí eles foram e ficaram buscando aproximadamente 40 dias ali orando, buscando, se reunindo todos os dias, não uma vez por semana, todos os dias. Eles buscavam, eles oravam, eles faziam as atividades do dia, mas eles estavam naquele local, naquela hora combinada, para buscarem a promessa do alto. E a Bíblia diz que quando chegou o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos ali. E a Bíblia diz que foram vistas sobre eles faíscas caindo sobre a cabeça de cada um. Faíscas como de fogo caindo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles receberam ali o poder que havia sido prometido por Jesus. E começaram a falar em novas línguas. E o próprio Espírito Santo, tomando eles, começou a falar de forma que aquelas pessoas que estavam ali visitando, milhares de pessoas de várias nações diferentes, começaram a ouvir pessoas leigas, analfabetas, algumas que não sabia sequer falar direito a sua língua. Eles começaram a falar na língua de cada um que estavam ali. Se fosse hoje, seria inglês, né? Seria português somos nós, né? Fazendo o exemplo, seria o espanhol, sem nunca terem estudado, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Então ali começou missões. Fale assim: ali começou missões. Glória a Deus. Amados irmãos, então a igreja foi estabelecida a partir dali. 120 pessoas pregaram o evangelho. Pedro, tomando a palavra com autoridade, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo, ele prega, e a pregação foi tão poderosa, tão cheia da graça de Deus, que a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas aceitaram a Jesus. Amém? Deus havia preparado o ambiente para o crescimento da sua igreja. Deus havia preparado aqueles irmãos nossos que começaram ali a igreja, para que eles estivessem, olha que interessante, Jesus poderia ter enchido eles antes, mas Jesus encheu eles do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no dia que havia milhares de pessoas festejando ali, que vieram de vários lugares diferentes do mundo, e ali eles ouviram a palavra, mas eles perceberam que havia algo diferente naqueles homens. Eles perceberam que aqueles homens estavam revestidos da glória de Deus. E quando Pedro fez o convite, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Mas na frente, a igreja começou a crescer. E em outra pregação de Pedro, a Bíblia diz que o número subiu para quase 5.000 pessoas. E agora a igreja estava crescendo, expandindo-se por Jerusalém, por Judeia, por Samaria. Mas aí a igreja começou a se acomodar, como é característico de todos nós, nos acomodarmos com o tempo. E ela começou a se acomodar, os irmãos começaram a achar que teriam que ficar ali só na comunhão, né? Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que Deus levantou diáconos para dar assessoria, porque havia alguns problemas agora de ordem administrativa, e os apóstolos não estavam dando conta. Uma igreja com 5.000 pessoas e crescendo, passou a 10.000, 20.000 e etc. Agora precisava de diáconos. Então, a Bíblia diz que foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo, cheios do bom testemunho, porque é assim que tem que ser o líder, amém? E aqui na Shalom a gente trabalha com isso. Se você tem testemunho, você é promovido e faz a obra do Senhor. Se você não tem testemunho, você vai ficar ouvindo a palavra de Deus até ter um dia a vida transformada. Porque tem que ser pessoas que tenham testemunhos da sua vida.
E foram escolhidos, então, pessoas que tivessem bom testemunho, aspecto social. Fossem cheios do Espírito Santo, aspecto espiritual. E tivessem sabedoria, aspecto intelectual. Era importante que esses dois aspectos, esses três aspectos na vida daquelas pessoas, elas então foram escolhidas e colocaram na frente do trabalho. A igreja começou a crescer, mas também a se acomodar. E aí, você sabe, perseguições como essa, Deus permite. Em toda a história da igreja, Deus permitiu. Às vezes eu fico pensando, eu acho que a igreja brasileira está precisando disso. É uma igreja muito acomodada. É uma igreja que não entende o seu propósito. Ou você tem, por um lado, pessoas que só querem bênçãos materiais. Ou você tem, por outro lado, pessoas que estão indo religiosamente só para receber, né? Mesmo que não peçam coisas materiais, mas ficam ali de forma natural, religiosa. Não conseguem falar para o seu vizinho, não conseguem falar para o seu filho, para a sua esposa que não é crente. Não consegue, vai para o trabalho, volta e vai para a igreja e só. Uma igreja perdida, uma igreja sem propósito, uma igreja que não conhece o seu chamado, uma igreja que não se submete ao seu mestre, porque a igreja de Cristo tem que ser uma igreja viva. Fale assim, viva, que conhece o seu propósito, que se submete ao seu mestre e Senhor. Esta é a igreja de Cristo, a igreja que cumpre a vontade de Deus. Eu estou servindo a Jesus há 30 anos. Cada dia mais eu tenho mais sede de Deus. Cada dia mais eu tenho vontade de pregar o Evangelho. Cada dia mais eu estou com vontade de descobrir novos lugares. Vocês sabem que a última agora foi lá em Manaus, lá na Ribeirinhos, que nós estamos ali com o propósito de levarmos a palavra de Deus naquele lugar, 2h30 de barco. E eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais adiante, conhecendo pessoas, orando por elas, visitando as casas, e não é uma casinha perto da outra como aqui. Tempos atrás, quando a Shalom de lá foi fundada, eu comecei um trabalho com os venezuelanos, que até hoje se mantém lá na igreja Shalom. Por quê? Porque eu tenho sede de Deus, vontade de fazer a obra de Deus. Eu não fico acomodado, tá bom, o importante é fazer minha parte, Jesus me conhece, está tudo bem. Não foi isso que Jesus pensou para a sua igreja. A igreja tem que crescer, a igreja tem que trabalhar, a igreja tem que servir. Pastor, mas meu dia a dia é diferente do seu. Então, quantas vezes você pregou lá no seu trabalho? Quantas vezes você pregou lá no ônibus quando você estava indo? Quantas vezes você ligou para alguém da tua família, orou e deu uma palavra e mostrou que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que Jesus pode transformar a sua vida? Você sabe, tem pessoas que, eu tenho mais de 200 pessoas que não são pessoas conhecidas, que ligam, que pedem oração, pessoas que estão doentes, agora mesmo a Marta indicou uma pessoa lá da Bahia para nós orarmos por ela. Eu disse para a senhora, quando você chegar na casa da sua mãe, você liga, faz videochamada, que eu vou estar orando por sua mãe, que está com câncer. Espero que ela também esteja assistindo, mandei o link para ela. E nós vamos orar por essa senhora. Por quê? Porque são vidas, meus amados, que precisam de Jesus. Eu não posso ir em todos os lugares, mas eu posso ir através do WhatsApp, posso ir através das redes sociais. Sabe por quê? Porque há uma chama que arde no meu coração, que não faz com que eu me acomode em um banco e em um culto de final de semana, achando que tudo está bem e que eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque tem vidas que estão morrendo, tem vidas que estão sofrendo, tem vidas que estão indo para o inferno. E a Bíblia diz, quem salva uma alma, salva ela de uma multidão de pecados. Amém? Cada pessoa que se render a Jesus por você, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pela obra do Senhor na sua vida, e você não precisa ter o tempo que eu tenho. Aonde você estiver, você é um missionário.
Aonde você estiver, você pode evangelizar. Você pode falar de Jesus. Quantas pessoas estão ao meu redor, de repente eu falo de Jesus para ela, e essa pessoa, no mínimo, se não aceitar Jesus, ela ouve o evangelho da salvação. Cada um de nós somos um missionário. E a igreja, ela recebeu então essa incumbência, mas ela se acomodou, e com isso a Bíblia diz que Deus permitiu uma grande perseguição. Cuidado, irmãos, quando nós nos acomodamos, a perseguição vem. A situação fica difícil. Primeiro, para provar quem realmente serve a Cristo, porque viver no bem bom é muito fácil. E esses irmãos que vocês têm visto aqui no culto de missões, sendo perseguidos, torturados, o irmão Richard Rembrandt, ele faleceu há uns 10 anos atrás, ele ficou 12 anos, se eu não me engano, e escreveu um livro depois, Torturado por Amor a Cristo. Eu li esse livro duas vezes, e esse homem ficou 12 anos em uma prisão comunista, passando por as mais terríveis torturas para negar a Cristo. Os soldados chegavam a arrancar a unha cada dia para que ele negasse a Cristo, e ele não negava. No outro dia o soldado vinha com um alicate e arrancou dentes, e esse homem virou um farrapo humano. Todos os dias ele tinha que ouvir uma fita repetindo: comunismo é bom, Jesus não presta. Comunismo é bom, Jesus não presta. 4 horas ouvindo essa fita: comunismo é bom, Jesus não presta. Comunismo é bom. Imagine você, além da tortura, separado da tua família, você ouvir 4 horas por dia: comunismo é bom e Jesus não presta. E este homem não negou a Cristo. E quando chegou, depois de muita intermediação da ONU, Estados Unidos e países aqui ocidentais, pois ele estava numa prisão da Polônia, na Romênia, e depois de muita intermediação, este homem foi solto, foi marcado o dia para que ele fosse solto, era um trapo humano. E quando ele chega perto, sua família vem, seu filho, e o soldado ali, como um ato último de crueldade, aponta o fuzil para o filho dele, criança, ainda adolescente, e diz assim: ou você nega Jesus, ou eu mato o seu filho. E ele disse: Senhor, por 12 anos eu sofri as mais terríveis torturas, mas não permita, eu não quero ver o meu filho morto. Era apenas um ato de crueldade daquele policial, porque ele não tinha mais o que fazer. Já estava liberado a soltura deste homem. Mas ele não compreendia, porque ele estava cercado em uma prisão, fechado. Amados irmãos, você pensa que você está sofrendo por amor a Cristo quando alguém pisa no teu pé, quando alguém passa por você e não te dá a paz do Senhor, quando você quer fazer alguma coisa na igreja do seu jeito e o pastor pega no seu pé e você acha ruim? Você acha que você está realmente passando por alguma luta, alguma dificuldade? Nós somos mimados e caprichosos. Nós não sabemos o que é ser crente, porque ser crente não é fácil. Por isso que Jesus diz: pegue a sua cruz e siga-me. Esses homens sabem o que é pegar a sua cruz. Policarpo, bispo de Hermínia, discípulo do apóstolo João, foi levado naquela época pelos romanos para um local, colocaram bastante coisas, capins e etc., palha, amarraram ele e disseram: nega Jesus. Policarpo, um dos nossos pais, patriarcas da vida cristã, discípulo do apóstolo João, e disse: Policarpo, nega Jesus e nós te tiraremos daí. E Policarpo disse, está nos anais da história cristã, Policarpo disse: acendam mais rápido a fogueira, pois eu quero me encontrar com meu Jesus. Isso é que é ser crente. Isso é o que é
saber o seu chamado, saber a sua vocação. A igreja não é um clube social. A igreja é um lugar de reunião para que nós possamos ser inflamados pelo Espírito Santo, inflamados pelo poder de Deus e recebermos a orientação do Senhor para irmos aonde está o pecador, aonde está o necessitado, aonde está aqueles que estão com suas almas comprometidas com Satanás. A igreja é um hospital. A igreja tem médicos espirituais que não devem ficar sentados nas suas cadeiras. Tem irmãos brigando até pelo lugar da cadeira. Não aqui na Shalom que não tem isso, né? Mas por aí, quando o cara chega, que ele olha alguém no lugar dele, ele fica até chateado. Não é aqui na Shalom, né? Ele olha assim e diz, ai, tá vendo? Está no lugar que eu costumo sentar. Ele sabe, é de propósito. E fica perdendo tempo com essas picuinhas. Não, amados irmãos. Não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para inflamar o inferno. Amém? Fomos chamados para derrotar Satanás. Lá onde ele está no seu reino. Lá na Cracolândia, onde eu passei 2 anos pregando o evangelho ali no meio daquele povo. Amém? Em uma comunidade onde 120 famílias, 120 crianças, 80 famílias estavam ali e estão ali ainda em condições terríveis. É nesses lugares que o Senhor nos chamou. É lá nos venezuelanos, nossos irmãos que estão lá em Roraima. Aqui também tem, centro de São Paulo, irmãos que tiveram que sair do seu país. Alguns, hoje melhorou um pouco, mas naquela época que eu comecei lá o evangelismo, ganhando R$400 para pagar 250 de aluguel em um quarto mal feito e um banheiro. R$400, você sabe o que é isso? Porque um ditador começou a escravizar o seu povo. Um país que outrora era rico e agora está na miséria. E esses irmãos tiveram que sair, essas pessoas tiveram que sair, atravessar a fronteira e estão lá. E é lá que eu fui, é lá que eu preguei o evangelho, é lá que pessoas foram levadas para a igreja e agora estão servindo a Cristo, estão ganhando melhor, estão vivendo melhor, porque Jesus limpa, tira os carrapichos, tira os espinhos, as sujeiras e começa a dar uma perspectiva melhor de vida para a pessoa. Amém? É lá aonde está o pecador e o necessitado. Aquela igreja foi inflamada. E aí você sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos começaram, pela perseguição, a se espalhar pelo mundo. Deus levantou o apóstolo Paulo. Um dia a igreja estava reunida, Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos, mestres e profetas, Atos capítulo 13. A Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando, buscando a vontade de Deus, quando o Espírito Santo disse, apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. E a partir dali, Paulo foi levado para muitos países daquela época. E o evangelho se expandiu de forma maravilhosa, pessoas sendo salvas, e através desse evangelho é que nós hoje conhecemos a Jesus. Amém? Agora, como é que nós estamos? Qual é o propósito nosso? É servir a Cristo. E servir a Cristo não é ficar só, Senhor, venha, me dá mais, eu quero, que bom, que gostoso. Servir a Cristo é nós estarmos atentos à vontade dEle, orando pelas pessoas, buscando as pessoas, aonde elas estiverem. Amém? Aonde elas estiverem. Pessoas que estão aflitas, que estão necessitadas. Você sabe por quê? Porque Satanás, ela oferece palácios, ele oferece o melhor para as pessoas. Ele fez isso com o Filho de Deus. Mas quando as pessoas vão e aceitam sua oferta, elas são escravizadas. Elas vivem nas mais piores misérias que o mundo pode oferecer. E é a igreja do Senhor, é o povo de Deus, amém? Que pode trazer luz aonde está as trevas. É você, missionário,
É você missionária. Esta é a sua missão. Aonde você estiver, você está caminhando na rua, hã? Você está caminhando, você tem que estar com o foco em Jesus Cristo. Não com foco no celular. Não que você não possa, eu uso o celular. Mas você tem que estar atento à voz de Jesus. Para Jesus dizer assim, para o celular. Está vendo aquela pessoa? Vai até ela. Dá um abraço. Fala do meu amor para ela. Ora por ela. Eu estava vindo, né, satisfação ver a Lívia e como é seu nome? Esqueci. Jefferson, só lembrar o nome do meu filho, né? Eu estava vindo de um certo local, e aí, quando eu saí do carro, estava, né, bem vestido, tal, assim, tal, e foi passando uma senhora, aqui da região, que mora aí em situação de rua. Eu já ia saindo preocupado, eu estava cansado e tal. Quando eu fui saindo, o Senhor falou comigo, volta e ora por ela. E eu acho que tinha mais algumas pessoas no carro, e eu saí, ele disse, por favor, vem aqui, posso orar pela senhora? No meio da rua. E ela, pode, ficou surpresa, orei por ela. E ela disse assim, como é que o senhor, num carro bonito desse, sua família tão bonita, tão bem vestida, para dar atenção para mim? Porque esta é a sua missão. Esta é a nossa missão. Amém? A nossa missão é mostrar o amor de Jesus para essas pessoas. É levar o evangelho, orar por elas. Não importa se você está na rua, está preocupado com as pessoas na rua. Você deve estar preocupado com a missão que Jesus designou para cada um de vocês. Amém? É assim que Jesus espera de cada um de nós. Fui comprar pão na padaria lá em Manaus. Fui lá comprar o pão. Quando eu chego lá, fui pegar o pão, o Senhor disse, fala que eu amo a ela. E eu disse, senhora, sabia que Jesus lhe ama? E ela abriu um sorriso. É isso. Esta é a tua missão. Aonde você estiver, não se esconda atrás da justificativa que você trabalha, que você corre, que você não tem tempo. No ônibus, sentou ao lado de uma pessoa, fique atento à voz do Espírito Santo. Amém? Porque naquela hora o Espírito Santo pode dizer para você, ora por ela, dá um abraço, mostra o meu amor para ela. Então, Jesus, nesta noite, está inflamando em você aquilo que está adormecido, aquilo que está dormindo. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir para o céu para chegar lá e dar um monte de desculpa. E você sabe, por mais esforço que eu tenho, eu fico dizendo para o Senhor, Senhor, não fiz nada. Quando eu olho para essas pessoas aqui, um livro que eu leio, uma pessoa que eu conheço, um missionário, alguma coisa, eu me sinto tão vazio, porque existem milhões de pessoas que estão necessitadas de Jesus. E o que é que eu estou fazendo? Muito pouco. Então, eu sou constrangido todos os dias pelo Espírito Santo a pedir perdão ao Senhor, porque é tão pouco que eu tenho feito para Ele. Gostaria de fazer muito mais, de alcançar muito mais, de ir muito mais além. Às vezes eu faço uma live, esse dia não estou fazendo por causa de alguns projetos aí para a igreja, para o ano que vem, e eu passo o dia todinho ali trabalhando, mas eu fico pensando, poxa Senhor, eu queria ter tanto dinheiro, né? Por quê? Porque se você fizer um vídeo aí falando bobagem, você bomba na internet. Mas pregar o evangelho, você tem que pagar para poder ir o mais longe possível.
e eu não tenho condições para isso. E já que eu não posso ir em vários lugares ao mesmo tempo, eu gostaria que eu tivesse condições financeiras para ir, né? Já que tudo tem que ser pago, para que eu pudesse ir lá na África, aquele continente imenso de pessoas necessitadas. Eu assisto uns vídeos de pessoas que não têm nem o que comer, pessoas que moram em uma casa de taipa, como fala lá no Nordeste, né? Pessoas em condições subhumanas. Eu fico pensando, Senhor, se eu estivesse num lugar desse, eu fazia um estrago no inferno. Se eu estivesse num lugar desse, eu fazia um estrago no inferno. Porque essas pessoas, elas iriam se render a Jesus. Primeiro, porque eu não prego um evangelho de palavras, um evangelho de persuasão, de jeitinho. O meu evangelho não é de palavras, persuasão humana, mas em demonstração de poder. Aonde eu oro pelas pessoas e elas recebem curas, elas recebem milagres. E isso faz com que elas venham a Cristo. Então aqueles lugares estão necessitados de missionários. E você pode ser um. Mas comece aqui no seu local, na sua vizinhança. Comece aqui na vizinhança da igreja, seus amigos, seus parentes, com sabedoria, com cuidado, com discernimento, mas comece com a sua família. É estas pessoas que estão precisando de Jesus. Que você se levante na autoridade do Senhor. Você sabe que é por isso que eu não tenho nenhum medo de pregar o evangelho e chamar, às vezes, uma pessoa que vem na igreja pela primeira vez. Eu chamo sem medo, porque eu estou oferecendo a elas a salvação eterna. Mesmo que elas não fiquem, mesmo que elas não gostem e vá embora, mas eu estou oferecendo a elas a salvação eterna. E eu as chamo com ousadia, porque eu estou dizendo para elas: vocês têm o melhor de Deus, basta aceitá-lo. É assim que eu fiz com alguns de vocês. Alguns estão na igreja, outros não estão. Tem os mais novos aí, né? Ali, ó, só ali tem 3, né? A senhora é Joyce? Não, a sua filha, a Paola, que estava afastada, né, Paulo? Mas agora está servindo a Jesus. Ali o Júlio, né, Júlio? Seja ousado, vá até as pessoas. Elas querem, entendam, elas querem isto. Não vá com sentimento ou com acusações. Olha, o inferno está aí, cuidado, né? Não, vá com amor. Ore por elas. Algumas vão aceitar, outras não. Algumas vão gostar, outras não. Não importa. Você tem uma missão. Você tem algo muito grande a apresentar a estas pessoas. É você. Isso não é um privilégio de pastor. Isso não é um privilégio de ninguém especial no reino de Deus. Isto é uma missão de cada um de vocês. Amém? E aí as pessoas, no mínimo, se sentem amadas. Sentem que tem uma igreja que se importa com elas. Todos os dias eu converso com as jovens lá do Ribeirinhos. Oi, pastor. Pedem conselho, oração. Elas estão lá, precisando de alguém. Amém, meus amados irmãos? Você é a igreja santa de Jesus, chamada com um propósito eterno, para levar o evangelho a toda criatura, para abençoar a vida daqueles que estão perdidos e sem luz. Jesus te chama lá aonde você está,
no teu trabalho, na escola, jovem. Posso orar por você? Sabe aquele vizinho que muitas vezes está falando mal do outro? Vamos orar por ele então? Você vai ver que na hora a conversa para. É o seu filho que está doente, você pode orar por ele. Apresente Jesus 24 horas para as pessoas. Não com jeitinho, nem com persuasão humana, nem com acusações contra ninguém. Apresente Jesus com amor e com poder. Você tem o poder. Fale comigo assim: eu tenho o poder. Este poder é pelo Espírito Santo. Está dentro de mim. Quando eu orar, Jesus vai colaborar e a libertação, o milagre vai acontecer. E estas pessoas vão se render a Cristo por causa do poder que está em mim, por causa de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.